Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Bom vê-los. A gente vai falar aqui. Desculpa, Luiz, perdão. Não, só de boa noite só. Eu acabei entrando aqui. Hoje a gente vai falar aqui de a aula de importação ainda. A gente já falou, a gente acabou fatiando essa aula aqui em 3, né? Então a gente vai ser um complemento para a gente tirar todas as dúvidas, deixar tudo bem certinho para que vocês tenham o máximo de entendimento e tenham o máximo de proveito para ir na escolha dos produtos do garimpo, né, que a gente chama. Tá? Então a gente vai continuar falando ainda do 688 e a gente vai falar também da planilha de precificação, tá? Eu mandei de novo um pouquinho antes da gente começar, tá no grupo, o link do 688 correto, até para vocês entenderem. Tem alguns links ali que ele direciona para algumas outras alternativas do 688, que não é o que a gente usa, tá? Então, fiquem atentos. Coloquei mais uma vez ali o link da planilha, eu coloquei ela atualizada, onde tem já o cálculo ali de você só jogar o valor em 1, ele já faz a multiplicação também. E a gente vai falar sobre isso também hoje, tá? E aí eu creio que o pessoal já está bem assim, já familiarizado, bastante gente já até importou, né, trouxe produtos, mas quem está aí buscando aí nesse garimpo, vai ser interessante aí a gente dar esse pente fino aí hoje para a gente seguir para o próximo passo. Ok? Vamos lá. Eu vou projetar aqui para vocês um 688 e a gente vai falar sobre a plataforma aqui, alguns detalhes, tá? De facilidades sobre a plataforma. A gente comentou na semana passada o uso sendo pelo computador e o uso sendo via celular. O uso do celular, gente, é bem bacana e prático, porque a gente está em qualquer lugar, esperando uma fila de algum lugar, fazendo alguma coisa, deitado, você está lá mexendo no celular e consegue ir vendo produtos e dando uma pesquisada. Porém, é um pouco mais difícil de ver muitos detalhes, até porque é tudo em chinês, você consegue fazer algumas traduções, mas imagina, a tela fica menorzinha, difícil de enxergar. Então é bom para fazer uma decisão mais assertiva, usar o motor de busca aqui dentro no computador, tá? E ali ser só um pente fino ali, ou pelo menos só uma direção no celular. Eu costumo usar o celular para fazer captura de fotos, tá? Então, depois de você já comprado, você pode ir lá pegar fotos, é bem prático para pegar. Às vezes, alguns vídeos já tá replicando ali, já salva na tela do próprio celular, coloca para gravar a tela e depois edita, tenta tirar ali os dizeres em chinês, se tiver, né? Então, pelo celular funciona bem e é bem prático de fazer. Agora, do restante, para fazer o garimpo mesmo, vá pelo computador, que é bem mais assertivo, tá? Eu vou colocar aqui um produto, eu coloquei e faz um pouco de sentido até que a gente comentou aí de árvore de Natal. Esse produto aqui, ele tá em alta no mercado. Não sei se todos têm crianças pequenas, mas se quem já viu vai entender o que eu tô falando. É esse produto aqui. Cadê ele aqui? Labubu, não sei se todos já viram esse produto. Já conhecem. Já ouviu falar, Luiz? Já ouviu falar nisso? Já virou febre aí na tua casa, já com o Ian e com a Bebele? Ainda não. Não, mas eu vi um influenciador mostrando isso aí. O cara também conseguiu alavancar esse bichinho aí com o marketing que ele fez, né? Muito, Principalmente do storytelling aí. muito, muito. Então, gente, é um produto, ó, é um produto que está em alta. Tudo a criança fala disso daqui. Labubu, Lafufu, tem até um outro nome, Tribufu, que colocaram agora. Tem um monte de apelidos, bichinhos. É um bichinho que não tem nada a ver, é um sorrisinho estranho. Mas enfim, só coloquei ele aqui para a gente usar para gente usar como exemplo. Mas também o que a gente também não sugere também, que a gente estava falando ali de produtos sazonais ou modismo, né? Esse é claramente um produto de modismo. Que nem quem conhece aí LOL,
esse tipo de brinquedo que vem, fica uma febre e depois some. Ó, esse bichinho aqui, ó. Só para Mas aí, você. para acrescentar também, isso aí tem marca, né? Então já começa a primeira proibição aí, né, de importar ele de maneira legalizada, tá? Então, existem dois modelos, né? Um com marca e um sem marca, que eles são diferentes. Eu não sei qual é a diferença. Um chama de Labubu, e aí o genérico, que não tem marca, é Lafufu. Mas não é isso que a gente está falando, estou falando só de modismo. E, é claro, envolve também a marca. Sempre quando tiver, gente, tem que estar atento nisso também, tá? Ô, Eu vou. Fernando, Oi, Marcos. isso é aquele tipo Stitch, é isso aí? É igual aquele bonequinho Stitch que tá na moda também. Então, aquele cheat é antigo, né? Esse é o antigo. Esse aqui surgiu agora, não sei da onde. Ó, que bichinho esquisito. Nunca vi Ô, isso. Fernando, esse Stitch que ele falou aí é porque lançou um filme recente agora. Aí tava na moda de novo. Ah, então, pode ser. Mas aí Stitch provavelmente é Disney, eu não sei se pode ser, mas vai ter lá os seus direitos reservados, então esquece de trazer. Esses aqui, não vi nenhum personagem ou nada que tinha símbolo, mas é bom sempre atentarem a isso. A ideia disso daqui, gente, é mostrar motores de busca, formas de buscar e formas de calcular. Não é para incentivar vocês a importarem esse produto, tá? Então aqui a gente vai usar ele como 3 exemplos. Um só para fazer, como a gente usa para fazer o garimpo, busca e precificação. Outro é que é um produto sazonal, ou pelo menos de modismo, que a gente não sugere. E o outro que é um produto de marca, tá? Só para vocês entenderem. Então não inventem de trazer esses negócios aqui, porque a gente tem um positivo que vende-se muito bem, mas até você importar pode ter acabado já a moda, e também tem o autoral, que tem a marca também, que vocês teriam que ter o direito de estar importando, uma autorização, tá? E realmente cada filme que lançam, o pessoal entra na moda, principalmente essa parte de brinquedo, aqui é só exemplos, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar para vocês uma forma um pouco fácil de entender um 688. Vou só colocar aqui para a gente setar aqui, ó, que é por preço, né? Ó, tô colocando aqui nessa setinha aqui que é para a gente setar por preço, para ele organizar os anúncios por preço, certo? Aqui vocês lembram disso, né? Então aqui vão ter diversos preços. E aí, uma dica, ó. Tá vendo que eu tô passando aqui o mouse em cima, ó? Esse aqui ele já abre uma telinha aqui embaixo, ó, de valores. Esses aqui não, ó. Esse aqui já abre valor, esse aqui ainda não. Mas esses que geralmente abre esse valor, que são 3 valores, já geralmente por. Só para vocês entenderem, deixa eu achar um aqui. Ele já abre com 3 opções: um preço para X quantidade, um preço para Y. Vamos pegar o primeiro aqui mesmo. Aqui. Ó, vamos lá. Ó, ele já aparece aqui, ó. 14 centavos. Mas provavelmente é um item que não tem nada a ver, ó. Não tem nada a ver. Só o olho do bicho, ó. Sei lá se é o olho isso daqui. E é o olho. Então, o que, que a gente também usa aqui, ó? Porque se a gente colocar aqui tradução, ó, ele vai traduzir aqui algumas partes, mas fotos ele não traduz. Então, o que, que a gente usa? No próprio celular, põe aqui na tela, põe num aplicativo aqui do Google Translator, e você vai aqui na tela e vai identificar o que, que ele é. Vamos colocar aqui só para a gente entender o que, que a gente está vendo aqui nesse chinês. Vamos ver em português. Vamos lá. Câmera. Vamos ver aqui esse vermelho. Ó. A parte de trás é de papel impresso, sem adesivo, então você precisa usar cola para colar no fundo. Então é isso aqui, ó, esse dizer aqui maior é isso, ó. Então com o celular a gente vem aqui e vai tirando essas dúvidas do que é. Então aqui tá claro que ele é bem baratinho, né, ó. 14 centavos, só que para 10 mil unidades. É um fornecedor de um componente do bichinho ali, provavelmente, né? Então a gente pula para outro. Ó, 59 centavos. Provavelmente vai ser similar.
Vamos lá. Ó, aqui ele já aparece, ó, apareceu 59 centavos, mas ó, o que que é 59 centavos? Não sei que é uma parte do produto, né? Então, o preço dele tá aqui, ó, 15,99, ó. 16, 18, 38. Aqui 1,50 que é só o rostinho, ó, a carinha feliz, triste. Parece que é tudo igual, mas acho que aqui em inglês está escrevendo o que é cada carinha dessa daqui. Mas só para vocês entenderem esse motor de busca. Mas o que eu quero mostrar mais é essa ferramenta dele mostrar. Como eu já sei que o preço dele varia entre 9 e pouquinho, vamos começar aqui desse 9 aqui em diante, ó, para ver se faz parte o produto mesmo. Ó. Aqui já é produto, ó. Aqui já é produto. 18 centímetros, 12,80. Ó, 12,80. 9,50, que já outros produtos, outro design provavelmente. E vamos continuar correndo o mouse em cima só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu achar um aqui. Aqui o interessante quando for fazer a busca é sempre clicar. Ó, esse aqui apareceu 7,50. Estão conseguindo ver? Eu estou passando muito rápido aqui os bichinhos. Aqui, ó. Ó. Aqui ele já aparece, ó, 6,50, 6,20 e 5,80. Opa, aqui ele tem um preço já interessante, e ele nem apareceu na filtragem lá, que a gente colocou. Aqui a gente colocou para ele começar pelo mais em conta e ir subindo o preço, né? Mas nem sempre esse filtro segue certinho, tá? Então é bom sempre passar. Ó, mas olha o que que é o 6,50. Só o lacinho do bichinho, né? Ó. Ah, não, até o bichinho tá aqui. Provavelmente, vamos ver aqui se tem alguma medida dele. Ó, tá mais com cara de ser só um enfeitezinho, ó. Vamos checar aqui, vamos traduzir primeiro para a gente entender o que está aqui, né? Ó, português. Faixa de cabelo rosa, ó. Faixa de cabelo rosa. Então ali, geralmente ele dá, quando é de verdade, vamos chamar assim, quando tem um anúncio mais bem montado, ele dá aquela escalinha ali de X quantidade para Y e depois acima de XY. Mas aqui ele ainda deu só partes do boneco, né? Vamos continuar aqui. Vamos ver. Vamos lá. Aqui é o mesmo, né? Onde eu estava. Aqui, 10,50. Se a gente acha aqui um. Só para a gente fazer aqui ao vivo aqui na aula. Vamos ver. Alguém levantou a mão? Ó, aqui, ó. Pode falar quem levantou a mão, que eu não estou conseguindo enxergar. Rogério, Fernando, Diga, Rogério. eu peguei com a Sueli aqui uma informação, só para te ajudar a ilustrar aí. Esse boneco é vendido de R$50 a R$90 no Brasil, tá? Boa. A gente vai passar nesse passo aí. É bem bacana isso, Rogério. E tem venda, viu? Os produtos aqui, ó, muito bem vendido. Então, aqui é o anúncio que eu falei, ó. Aqui no próprio anúncio, ele dá essa opção de 12 yuan para 5 mil peças e aqui 11,50 para 10 mil peças. Claro, não é isso que a gente quer, mas só para vocês entenderem que ele já dá aqui esses valores, tá? Em alguns casos. Vamos continuar aqui para a gente ver se tem algum menor. Ó, aqui, ó. 13 de 2 até 999, ó. Então aqui vale muito a pena. Às vezes a gente não precisa fazer uma força de pegar que nem 10 mil para ter 11 por causa de 2 yuan. Mas olha aqui, ó, de 1 a 99. Vou imaginar que isso aqui é um outro produto, tá? Que não seja um produto de marca e nem de modismo, só para vocês entenderem aqui a busca, ó. Então aqui ele já dá o produto, tá dando o produto certinho. Aqui o preço, ó, 13. Se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, 1.000 peças, ele já vai cair aqui para 12. Vamos lá. 1.001 peças já dá para ter. Aí, aqui. Não tem estoque. Por isso que ele não foi. Mas ele já muda aqui, é só para efeito para a gente visualizar ali o total, tá? Não, isso aqui não, a gente não compra nada por aqui, a gente só sinaliza, tá? Para depois a gente
pessoal lá na China fazer a compra. Só para vocês entenderem que existe isso aqui e geralmente não é uma regra, mas geralmente esses aqui vão estar uns anúncios mais corretos para vocês fazerem busca. Claro, sempre é bom ir clicando, ó. Esse aqui 10,50. Vamos lá, ó, 10,50. Olha lá, esse aqui até permitiu, na hora que clica, R$ 13. Ó, mais 12,50. E aí, é claro, sempre vir aqui nas especificações depois, tá? Então, sempre vir aqui e checar tamanho. Isso é muito bom vocês checarem, porque às vezes compra ali um produto achando que esse aqui é só mais barato. Mas ao invés de ser 15 centímetros, vem 10, vem 9, vem 7. Então, tem que ver que o produto... Ó, esse aqui já está escrito 15 centímetros, ó. Já tá bem aqui, ó, 15 centímetros, 13 yuan. Então, aqui e não tem quantidade de 10 mil, nada disso, ó. Pedido mínimo, na verdade, é 100 peças. Então, é para vocês enxergarem isso. Esse aqui já começa... Aqui não tem nem pedido mínimo, mas o preço para ele ficar melhor é acima de 1.000. Alguém levantou a mão? Tocou aqui, mas eu acho que não foi, não. Vamos lá. Ok, aqui essa parte do 688, gente, para vocês entenderem aqui esse motor de busca e como fazer, como identificar um pouco melhor. O certo é vir correndo e clicando. Vem correndo, mas vocês viram ali que não tem milagre. Então, tudo nessa faixa aí de 13, 12. Achou um vendendo a 50 centavos, já sabe que não é. Vai ser o olho do bicho, a perna, a mão. Só para vocês não também ficarem ali gastando muita energia, querendo também procurar um produto muito fora de preço, tá? Diga, Diogo. Fernando, só para tirar uma dúvida aqui com relação ao 688 aí, o tamanho da caixa eles dão aonde aí? Porque eu tô com uma dúvida dessa num produto que eu tava olhando, mas não tava conseguindo achar. Então, Diogo, nem sempre os anúncios são preparados para uma exportação. Como a gente falou, esse site é um site chinês de venda interna. Eu traduzi tudo e não tinha o tamanho lá. Então, nem sempre vai ter, mas vão ter algumas opções. Deixa eu pegar aqui, achar uma opção, que ele vai sim dar as medidas, mas não são todos os anúncios, tá? Deixa eu sair dele aqui de novo e vou entrar aqui de novo. Deixa eu só clicar aqui, vou projetar novamente. Eu tinha colocado um, que aí realmente ele mostra a medida, não são todos, tá? Tá vendo a minha tela aí novamente? Vamos lá, olha lá, vamos lá. 12. Vamos clicar. Estão vendo aqui de novo? Ó, vamos clicar aqui nesse primeiro. Sem filtro de quantidade e tal. Vamos ver se é esse aqui. Se é esse anúncio. Não. Deu um outro aqui. 15. Aqui, vamos nesse, para enxergar se ele vai aparecer. Vamos traduzir. Ó, vocês viram que aqui já aparece um com 17 centímetros, até maior, né? Esse aqui ele aparece, aqui não está aparecendo nada. Mas geralmente ele vai estar nessa especificação, eles colocam nessa primeira parte aqui ó, do anúncio. Aqui vira se ele vem em box, como que ele vem. Essa segunda parte aqui, traduzir ela. Vamos lá, ó, 17 centímetros, desenho animado outro, China, comércio exterior, não. Então aqui eles já colocam comércio exterior. Então eles sabem que não precisa, é uma informação só para interna, então eles não põem muitos dados desse tipo, tá? Apesar da gente comprar e fazer isso exportação via trade, tá? Então, o cara que é acostumado a exportar, ele já coloca sim os dados. Então, vocês vão perceber em alguns anúncios mais bem detalhados que geralmente esses caras têm a expertise. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Tem expertise da exportação. Esse aqui, vamos ver. Tem. Ele já aparece, Diogo, na sequência, assim, ó, caixa com X peças, ele já faz essa apresentação toda para facilitar realmente a vida de quem está importando, né? Vamos procurar aqui outro. Tinha achado um aqui de cara. Esse é esse aqui.
a gente colocar como exemplo, mas não tá aqui, tá? Não tá. E ele vem já em inglês, tá? Quando é players grandes aqui que vendem no 688 de exportação, eles já colocam em inglês também. Então facilita bastante. Só que geralmente esses caras que sabem que é exportação ou fazem isso para exportar, quanto mais eles facilitam, mais eles cobram. Então nem sempre vai ser a melhor opção de compra. Ó, não é nenhum desses. Vamos ver se a gente acha outro aqui daquela mesma maneira que eu falei. Vamos ver se esse aqui. Aqui também não. Ah, não, aqui, ó, português. Aqui, vamos lá, olha lá. Foi, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? 200 peças por caixa, volume da embalagem 40, 60 por 60. Então aqui ele já coloca já realmente para um player que vai comprar para exportação, ó, que ele vai importar, né? 40, 60 para grandes quantidades, entre em contato com atendimento, ó. E fale conosco para personalizado. Então eles fabricam, personalizam e já tem ali o volume, vai 200 por caixa. Vamos ver se ele pede aqui, o preço é mais ou menos o mesmo preço dos outros, ó. Embalagem é parecido, todos os bichinhos, eu não entendo sobre esse bicho, mas bem parecidos, fotos, né? O preço tá justo, aqui tá dentro do que a gente olhou. Então aqui ele já dá essa informação que estava buscando, Diogo. Ó, aqui já começa a facilitar. Então esses caras que exportam, eles vão colocar mais informações. Mas isso, gente, não é uma trava para vocês colocarem no pedido, tá? Então, o que acontece? Depois que você setou ali, achou o teu produto, fez ele ali, o estudo de custo, a gente colocar para mandar o pedido lá para a China, lá eles vão entrar em contato com cada fornecedor desse, que você colocar ali, que nem no caso do teu pedido que você estava montando, Diogo, vai entrar em contato com cada um, até para poder fazer o packing list. O que é o packing list? O packing list são as medidas e o peso de cada produto. Quanto que ele vem na caixa master, se ele é individual, se ele vem em 10 em cada caixa. Então tem que voltar essas medidas para a gente poder fazer o estudo de custo. Aí sim vai ter lá as medidas dele. Então se não tiver aqui, para você ter uma tomada de decisão, quando voltar o packing list, você vai ver. Então, por exemplo, falando de produtos, que aí no caso o Diogo, né, me passou aqui uma relação para dar uma olhada de produtos, e aí alguns produtos de volume grande, volume que eu digo de tamanho grande. E como ele está numa conta pelo Correios ainda, existe uma limitação maior do que no Mercado Livre. Então tem que ficarem, para vocês também olharem isso, ficarem atentos quanto a isso também. Então, se tiver no Correio e trouxer um produto que seja acima das medidas do Correio, você vai ter que fazer um envio por conta própria. Contratar a transportadora, combinar frete com o comprador. É um pouco mais complicado de fazer a venda. O Ney já passou por isso, né, Ney? Fazendo uma venda ali, tem que ficar combinando frete a frete. Não é simples. Não funciona. É ruim. Então é interessante vocês terem essas medidas e entenderem a cada estágio que vocês estão. Então, opa, eu estou no mercado, no Correios, eu sei que eu tenho uma limitação de peso, tem uma limitação de tamanho também de carga. Quando eu vou para o full também, existe uma outra limitação também. Então, para produtos grandes, o mercado envios, que é do Mercado Livre, é a melhor situação. E depois que vai para o full, você vai falar, vou trazer um produto grandão, pesado, e vou pôr ele no full. Não vai conseguir colocar, tem limite também. Então, tem que entender isso na hora de importar, para você ver que jogo que você está jogando e trazer o produto certo também, certo? E aí, se não tiver as medidas ali, pessoal, dentro do anúncio do 688, quando voltar a PL, a gente vai ter ali as medidas certinhas. Aí vocês podem checar e tomar a decisão. Opa, cabe, dá para eu despachar, vamos seguir. Ok? Beleza. Valeu, Fernando. Aqui sobre o produto do 688, a gente buscar, de fazer a busca ali, entendendo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida sobre isso ali? Não é difícil, tem poucos ali recursos para a gente mexer, mas o certo é ir clicando mesmo, o certo é ir clicando. Às vezes você pega ali a mesma fotinha, vai ter um produto de, nem o Rogério comentou ali, de R$50,70 no Mercado Livre, vai ter a mesma foto talvez.
e no 688 da mesma forma. Então tem um cara que pega lá do fabricante, paga 50 e coloca o anúncio dele por 70, e tem gente que compra. Então, assim, vai ter de tudo quanto é preço. Então é interessante ir lá buscando e fazendo realmente esse garimpo, tá? Agora a parte que entra, a parte do Mercado Livre, que é onde a gente vai analisar a demanda do produto e, claro, também ter informações sobre a viabilidade também do produto. Porque não adianta a gente só ir lá, checar, vende centenas, milhares, e o preço disso. Então a gente precisa entender sobre o preço da plataforma. E muita gente se baseia com o menor preço que tem na plataforma. E aí pode ser uma opção muito ruim. Pode não, acaba se tornando uma opção muito ruim de entendimento sobre aquele produto. Porque fala, não viabiliza, não dá margem, e isso. E ao contrário também, se pegar o produto mais caro vendido, você vai falar, opa, posso vender um monte, é bem otimista, mas tem que entender que o cara foi escalando vendas até chegar naquele valor. Pode ter uma quantidade, ele pode ter uma relevância de medalha Platinum, por exemplo, que às vezes a gente não vai ter. Então, para competir com aquele preço, aquela visibilidade dele, então vai ficar um pouco mais difícil. Então, o que a gente costuma fazer? Pegar pelo menos 3 preços e fazer uma média. Vou projetar aqui para vocês, para a gente acessar aqui a plataforma do ML. 3 páginas é melhor, viu? Em 3 páginas, né, Ney? O Ney já aprofundou quando ele fez o garimpo dele ali, foram 10, Ney, anúncios que você fez, média, né? Pelo menos 10 anúncios para poder ver a média de preço. 3 páginas. Então, ó, isso aqui foi mais aprofundado, você vai ter um resultado melhor do preço médio, muito melhor, muito mais apurado. Então, se fizer isso dessa forma, vai ser muito melhor para vocês terem essa tomada de decisão. Então, aqui, ó, a gente tem aqui os bichinhos, né? Ó, vamos continuar dele, 17 centímetros. Vamos imaginar que sejam tudo de 17, ó, mas tem 108, 75, 119, 99, aqui 167. Por que que é isso? Muito fora. Mas aqui, full, vendido por full. Pô, o cara colocou o nome de full. Mercado Full. Será que é isso? Vamos dar uma olhada. Fiquei até curioso agora. O cara colocou o nome da loja dele de Full, hein? Ligeiraço. 5 vendidos. R$79. Então, aí pegando e fazendo uma média de valores. Somei todos eles e dividi pela quantidade de anúncios e deu uma média. Opa, vamos me basear por essa média. Deu aqui R$60. Então, eu sei que vai ter anúncios vendendo com preço mais baixo e sei que vão ter anúncios vendendo com preços acima. Mas aqui é o ponto de fixação para vocês colocarem na planilha, para vocês alimentarem a planilha, para vocês verem a viabilidade. Então, a gente vai entrar aqui na planilha e vou colocar aqui preço de venda, vou colocar aqui R$100 e vamos colocar aqui que ela tem que ser R$60. Esse é o preço que eu tenho que trabalhar, que é o preço médio. Por aqui que eu vou tomar a minha decisão, que eu vou me basear. E se vamos lá, vamos colocar que a gente pagou 13 nele, né? Vamos colocar assim pela média lá. Então a gente vai ter aqui ó, o preço de 13. Aqui é só um preço para a gente poder aplicar desconto. Aqui é o preço final. Comissão de plataforma, se quiserem alimentar realmente direitinho, é só usar um 68 Avante Pro. Vou clicar aqui nele, vamos ver a comissão. Não está projetando, não. Opa, então perdão. Espera aí. Eu tô tão ligeiro que estou esquecendo de clicar. Vamos. Foi. Aqui. Foi? Então tá aqui, ó, o produto. Vamos achar aqui, por exemplo, vamos verificar aqui ele. Cadê? Imposto, recebe, frete, R$11,97. Por quê? Eles tiveram um precinho mais baixo, ó. R$11,97.
E a comissão aqui está no clássico a 11,50. Então seria no premium 16,5. Vamos na planilha, ó. Vamos colocar ele na média R$60, a comissão 16,5. Eu sempre mantenho 18, mas quiserem para ter realmente o valor real, colocar certinho aqui para vocês terem a tomada de decisão. E vamos ver o frete aqui dele, R$11,97. Vamos alimentar R$11,97. Só que lembrem que R$11,97 é porque ele está vendendo lá por R$99. Então, se a gente colocar aqui R$11,97, a gente pode até fazer um estudo aqui do que é melhor, né? Se a gente vender ele a R$99, pagando o frete de R$11,97, ou vendendo ele a 78 ou abaixo disso, pagando 6,75, que é a taxa mínima. Então, aqui é o estudo de custo desse produto, ó. Pagando 13 yuan, que a gente viu lá, que tem bastante oferta. Fazendo um cálculo aqui, é um cálculo de direcionamento, tá, gente? Então, ele já vai dar automático aqui na planilha. Vamos imaginar que a gente colocou aqui a 100 para a gente poder trabalhar descontos. Colocamos aqui ele a R$60. A comissão da plataforma de 16,5. O Ads, como eu já expliquei anteriormente, eu coloco porque eu fico com um número mais assertivo final na mão. Então, eu coloco aqui uma média do que eu uso. O frete aqui, no caso, não é nem frete, é uma taxa fixa que a plataforma cobra abaixo de 79. Os impostos aqui tá 10%, mas vamos dizer que o meu imposto fosse 4%. Então, eu ia colocar aqui 4%. Vamos supor que o meu imposto aqui seja 0. Eu acabei de abrir a empresa, eu estou no MEI. Ó, como que ele já muda aqui meu estudo de custo, a minha margem de contribuição. Ó. Então, eu sei que na média de mercado, eu vou estar vendendo na média, vou conseguir ofertar na média, com possibilidades de vender mais caro, vai estar me entregando aqui 13,08 de margem de contribuição. Certo? Então, aqui é uma boa tomada de decisão, porque se a gente pega lá um preço, o mais barato do mercado, que o Rogério citou ali no começo, de R$50, né? Vamos colocar R$50. Se eu tomo essa decisão aqui de R$50, olha aqui, ó. Ué, por que mudou? R$50, espera aí. Vamos ver. R$50. 50. Diga, alguém levantou a mão? Fernando, Oi, Rogério. na hora que eu ia falar, a alimentação do computador aqui caiu, eu não complementei. É de R$50, ele sem roupa, R$90, vestidinho, né? Tem vários estilos ali. Compra isso no atacado, tá? Compra isso no atacado lá em São Paulo. Lá no balcão, por exemplo, a gente vende isso a R$175, pra você ter uma ideia, 150, tá? Ó. E etc. Nunca olhei, porque a Sueli que pilota isso, então eu nunca olhei no Mercado Livre quanto é vendido. Mas isso é só para dar uma base para você de quanto isso chega no atacado brasileiro. Ótimo. Ó, aqui eu tô colocando, eu estava achando que estava sendo um erro, mas é que é um valor tão exato que me assustou aqui. Eu estava achando que era um erro da minha planilha. Mas, ó, vendido a R$60, se a gente fazer a compra de 13, pagando aqui comissão, pagando o custo, né, de venda, imposto aqui, vamos colocar que a gente esteja no MEI, com 60, vendendo a R$60, ele fica com 13% de margem de contribuição. Mas vamos imaginar que a gente se baseie pelo valor de R$50, que foi o que o Rogério falou. Olha aqui, ó. A gente não vai ganhar nada, ó. Certo? Mas aí você vai falar, mas poxa, tenho que vender o mais barato? Não é isso, gente. Não é se basear pelo mais barato. Por isso que a gente está falando aqui de quando escolher o produto, ver a demanda dele, fazer também essa média de preço. Isso é importante. Porque você vê o Rogério falou, R$178 ele vende no balcão. Olha que coisa linda que fica. Olha só. 56 vendendo a 178. É ótimo isso. Mas a gente não vai ter essa possibilidade de venda no balcão. Mas a gente sabe que o produto pode se precificar também. Então, se a gente estiver dentro de uma média, a gente vai conseguir escalar com as ferramentas que a gente usa,
com os direcionamentos de palavra-chave, fazendo um anúncio de alta performance. Então, sempre se baseiem na média. E quanto mais média vocês fizerem, mais fina vai ficar essa apuração. Então, o Ney, por exemplo, eu costumo pegar 3 preços. Pego lá o topo, um do meio e um pouco mais abaixo. O Ney já foi lá e pegou em 3 páginas, buscou 10 e fez a média dele. Então, é assim, ficou muito mais apurado, com certeza, a média dele. Então, para vocês entenderem e também não viabiliza. Que aí a gente mesmo se sabota. Pega lá e coloca o filtro de qual que é o mais barato. Ih, estão vendendo a R$ 40. Estão vendendo a R$ 30. Mas às vezes o cara colocou, ele está querendo escalar a conta dele, que acontece, a gente usa também em alguns casos de estratégia, a gente quando chega um produto novo, colocar um preço mais baixo para ele startar, ele virar um chamariz, deixar ele muito chamativo. Então pode acontecer isso também. E pode acontecer do cara que não fez conta direito. E aí cabe até oportunidades, né? O Rogério falou ali, achei no atacado, consigo comprar mais em conta. Gente, apareceu uma oportunidade dessa, achou um produto dentro desse garimpo que a gente está fazendo. Achei um cara vendendo a 40, mas a maioria está vendendo a 120. Rapa o estoque do cara, às vezes não precisa nem chegar o produto. Já anuncia, coloca o prazo de 5 dias, põe a margem lá, compra do cara e entrega depois. Então pode ser uma coisa ruim que se torne aí uma oportunidade. A gente já fez em algumas oportunidades, alguns casos, de acessar, entender um produto muito mais baixo do que estava praticando. A gente, opa, peraí, vamos pegar um aqui para ver como que é. Compramos um, opa, é legal, compra um monte. Compramos bastante e conseguimos triplicar o valor dele. Então pode, dentro desse garimpo aí, ver oportunidades também, tá? Por isso que é importante não se basear pelo menor preço. Não é o menor preço que vende. Luiz, acrescentar, Luiz. Exatamente, essa questão do menor preço que vende, né? A gente entra um pouco na parte de Mercado Livre, voltando àquele dados ali de 80% dos compradores fecham a venda na primeira página. Somente os outros 20 vão lá para segunda, terceira e quarta no máximo. Nós que somos vendedores mais profissionais, a gente fica pesquisando o preço, às vezes a gente acha esse cara que está vendendo mais barato, mas nem sempre o comprador tem essa paciência de achar ele, né? Porque às vezes a gente acaba contando essa mentirinha para a gente, pô, se eu achei esse mais barato, por que que as outras pessoas vão comprar do mais caro? Não faz sentido. Pensando dessa maneira, realmente não faz, mas com esse dado que eu acabei de passar para vocês, provavelmente vai fazer sentido. É porque você achou esse de mais barato, mas nem todo mundo vai ter a paciência ou a técnica que a gente tem para achar esse mais barato também. Então, só para acrescentar para vocês não ficarem se sabotando. Beleza, pessoal? Exatamente isso. Então, essa tomada aí do garimpo, a gente costura um pouco dentro do Mercado Livre, porque ali nos dá a demanda e também ali parte da viabilidade. Então, precisa sempre colocar isso na balança. O que pode fazer também para vocês terem isso como base? Para facilitar dentro da planilha, né? Vou colocar aqui, aí é um adendo, um adicional que vocês podem criar na planilha de vocês, a gente coloca aqui ó, o link do 688 e o link do ML. Acrescenta aqui uma coluninha de fácil visualização e coloca o valor que é vendido médio aqui no ML. Então, eu sei que ele é vendido a R$ 60. Então, facilmente eu dando um cara crachá, eu sei identificar o produtor, eu estou dentro da média. Então, quando você baixar o link, você vai usar um link aqui do Mercado Livre como referência. Vamos colocar aqui esse link, a gente vai copiar ele. Vamos colocar ele aqui dentro da planilhazinha. Ó. Coloquei ele aqui. E vamos colocar também o link do 688 como referência. Tá aqui. Vamos colocar qualquer um aqui, só para vocês visualizarem. Aqui. Foi nenhum desses. Vamos procurar ele. Labubu de novo. Foi.
Só para vocês verem como que é que eu faço aqui, para facilitar e ficar gravado e a gente tomar a decisão. Vamos imaginar que seja esse aqui que eu queira comprar, 15. Então eu venho aqui, copio também e vou colocar aqui dentro das duas coluninhas. E aqui eu posso criar essa tomada de decisão. Posso vir fazendo até aqui mesmo, ó. Posso colocar, achei por 60, achei por 40, achei por 70, achei por 100. E aqui eu faço aqui uma autossoma aqui de somar, depois dividir e chego na média que eu quero. Então, eu vou pegar aqui 270 dividido por 1, 2, 3, 4, por 4, e vou chegar no preço que eu quero. Então, você já pode deixar aqui na sua tela isso para ficar fácil de visualizar, que a hora que vocês chegarem aqui, opa, meu preço de venda, se eu vender ele a R$70, que vai estar dentro, ou que seja 60, ele ainda vai estar com a margem de contribuição que eu estou buscando, tá? Então, você imaginar que 60 é a média, mas, opa, eu sei que eu consigo escalar. Então, ó, 70, olha como que já muda. Então, se eu colocar aqui R$78, que seria o frete para a gente ainda manter esse frete de 6,75, olha que margem de contribuição. Certo? E fica organizadinho para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, para vocês poderem ter realmente esse número aqui, ó, mais na mão de vocês. Aqui, ó. É isso aqui. Certo? Vamos lá. Aqui entendido? Erivan, alguma dúvida? Como que tá aí as buscas? Me fala. Pescando. Já tem uns 3 itenzinhos ali no radar. Gente, importante sair da casinha para itens. Não. Dá trabalho. Dá trabalho, mas a página, Irivan, a própria página, às vezes, quando você começa, lembra que a gente falou de quando está na plataforma do Mercado Livre, ele começa a nos retornar um monte de informação? Sim. Do 688, 688 é a mesma coisa. Ó, já está na tela aqui, ó, os bichinhos que estão na tela. Ó, já começam a aparecer aqui. Ó, agora, então, quando o percentual for grande, né, seja a primeira página, segunda, que a margem não fecha, aí já é mais complicado, né? Pensando nesse caso aí dessa opção do mais barato. Nem sempre o mais barato vende. Concordo. Sim. O bom é fazer a média. Quando você bate ali o percentual muito alto de margem baixa, aí eu não sei. Você fala como? Você fez a média no Mercado Livre. Não, quando você começa a olhar e realmente, primeira página, a margem é lá no chão, segunda também. Tem sempre um cara vendendo mais caro, mas esse cara o preço mais alto virou minoria. Aí já começa a perder um pouco o sentido. Né? Continuar pesquisando. Ou não. Eu puxo apenas de 3, porque fica uma análise rápida, não é a mais assertiva, que nem o Ney fez. Sim. Então, análise rápida, opa, deu ali a margem. Deu legal. 1, 2, 3 páginas. Porque sempre os melhores vendedores estão na primeira, estão na segunda. E é o que a gente quer estar também, né? Aí você começa a primeira, segunda, o negócio não sobra nem 10, vai. Aí já começa a ficar meio estranho. Exatamente. Vou pegar aqui um outro exemplo, rapidinho, para a gente também não ficar tão repetitivo nisso, mas só para vocês entenderem, ó. Vamos pegar aqui um produto, caixa para relógio. Esse produto eu já importei ele, depois... Só acrescentar um pouquinho aqui com o Erivan, é porque talvez você esteja muito no jogo de revenda, Erivan. Sempre tem essa visão ainda. Então, aí como você está muito no jogo de revenda, você acaba vendendo produtos pela marca. Né? Quando a gente vem para o jogo da importação, nós vendedores, ou até melhor, especificando mais um pouquinho, nós importadores, nós sabemos que muitas das vezes a gente compra até na mesma fábrica. E quando você vai vender aqui no Brasil, o comprador ele não sabe disso. Tá? Então, olhando ali o produto, às vezes, fisicamente ele é idêntico, mas o fato de você colocar uma marca, o fato de você colocar um modelo diferente, já começa a gerar um pouco de dúvida no comprador.
Tá. Também tem isso. Então, Importante. lógico, quando você vai comparar, quando a gente fala que a gente compara banana com banana, iPhone 16 com iPhone 16, ele vai nos centavos. Agora, quando você começa a comparar um telefone, um smartphone com tela touch de não sei quantas polegadas, que começa a ter muita informação, ele perde um pouco de referência. Sim, Óbvio que não adianta também você ter um produto similar e com 30%, 40%, 50% de diferença. Mas tem não que precisa pensar nisso levar o pé realmente. da Tá letra dos centavos ali, entendeu? Porque eu vivencio isso na prática. Tá? Então, passando isso para vocês não precisar levar nas vírgulas, porque você tem esse olhar já de importador, e você sabe, cara, vem de tudo, similaridade, de mesma vem coisa. tudo da mesmo local, da mesma província, às vezes até da mesma fábrica. Você sabe que o produto é idêntico, mas o comprador ele vai gerar essa dúvida. Tá? Então, Sim. se você estiver ali dentro, né, de uma diferença de 10% ali, você vai ter teu mercado também, tá? Tá. Tu acha viável até o quê? Até 20% ali no meio da concorrência? Rapaz, De normal, de uso. então, cara, eu vou falar a minha própria experiência, tá? Testando. Pensando em similares, vai. Testando. Vou nem falar do similar, eu vou falar do mesmo anúncio, não vou falar do mesmo produto. Eu gosto de diferenciar produto e anúncio. Eu tive um produto, claro, chegou uma quantidade pequena, mas eu fui testando. Eu acho que eu já falei várias vezes para você, mas eu gosto de repetir para realmente fixar bastante. Um produto que eu comecei a vender R$ 2.600 e os últimos eu vendi a R$ 4.300. E com similares no mercado. E com similares no mercado. Então, tu vê, eu aumentei ali quase o dobro, bota 60%, eu acho. Então, olha que doideira isso. A gente está falando do mesmo anúncio. O produto embalou, foi ficando ali nas cabeças, foi embora. E só vai. Independente do preço. E só vai. Eu sei que eu comecei a vender a 2.600 e vendi a última peça por 4 e pouquinho. Só que eu tenho certeza que o cara que comprou a 4 e pouquinho, ele nem imaginava que eu comecei a vender 2.600, né? Ele não compraria. Eu, no lugar dele, não compraria. Entendeu? Sim. Eu sei. Você sabe que eu estou te contando agora, mas o cara que comprou a 4.600, se tu falar para ele, eu acho que ele pula até da janela. Mas ele não sabia, com certeza disso, entendeu? Verdade. Então, às vezes, a gente toma uma consciência de uma informação achando que o comprador também tem. E nem sempre porque o jogo da revenda, né, que alguns aqui fazem, é fogo, é complicado. Te bota num cercado de anos ali, pensando daquela maneira. Né? Qualquer coisa que você pensar diferente, tem que parar, respirar. Peraí, deixa eu me corrigir aqui na reta, que senão vai sendo guiado pelo aquele pensamento de anos de hábito de repetição, né, cara? Perfeitamente. É porque é o jogo que foi aprendido a jogar. Sim. Aí, e o hábito é muito grande, né? E entra nesse ciclo aí, fica. E a gente, se não olhar para um pouquinho para o lado, às vezes tem um jogo muito similar, com um pouquinho de regras diferentes, mas muda completamente o jogo. E é difícil reprogramar nossa mente para isso, né? É difícil. Não é fácil, não. Você até já fala, não, isso não dá certo com esse produto. Exatamente. Não, e dá, não tem nada a ver. Mas a mente fica, sabe, querendo te sabotar ali. Exatamente. E a gente está aqui exatamente para isso. Vai testando, a hora que você sentir esse gostinho, aí tua mente vai ser, caramba, tudo aquilo que eu pensava, claro, da revenda sim, mas se a gente aplicar isso na importação, ele só vai limitar você. Sim, só te limitar. Beleza? Então é difícil de eu falar de uma porcentagem para você, até porque se eu chegar para você e falar que, tem que ser 20, às vezes você faz uma diferença de 10 e não consegue vender. E se eu limito você com 20, às vezes você perde uma oportunidade de vender com 30% ou 40%. De 30%, até mais, não tem como. Não tem um jeito. Um jogo de acertos. Exatamente. Mas a questão é, a nossa função aqui é abrir a tua mente para você ter coragem de testar. E aí você vai ter o feeling. Aí sim, eu acho que a grande sacada é você sentir esse feeling aí. Perfeito? Boa. Hugo levantou a mão, diga, Hugo. Nesse aspecto de
de ver o produto no Mercado Livre, né? Eu gosto de descartar o preço mais caro e o preço mais barato. Porque assim, se você pegar o preço mais caro e analisar pelo gráfico de venda, você pode ver que às vezes o cara já está com o estoque mais baixo e subiu o preço. E você já vai ver que as vendas dele estão caindo. E o mais barato também é a mesma coisa. Você pode olhar lá pelo gráfico, ele te dá tudo que o cara está fazendo. E você pode deduzir dessa forma. Eu acho que é o jeito mais fácil de você entender aquele produto. Pega uns 4 anúncios, vê o gráfico dele, os preços que ele está praticando. Aquele Acho que é o gráfico jeito é mais bem fácil de legal chegar. mesmo, que ele está falando, que você vê ali. Boa, boa Boa, dica essa também. Boa. Para escolher produto, essa tua estratégia aí eu acho que vai funcionar muito bem, tá? É perfeito. Você realmente elimina o mais caro e o mais barato, é uma estratégia bacana. Mas quando a gente fala em vendas, aí a gente acaba já usando outra estratégia. Para também não te limitar ao valor muito alto, senão você, opa, peraí, mais do que esse valor eu não consigo vender. Então você já começa a se limitar. E 2, e depende do teu estoque. Por que eu botei a 4.200 essa minha última peça? Que era a minha última peça. Até agora não chegou esse produto de novo. Imagine se eu limito ele em 3.000. Eu ia perder R$ 1.200 nessa brincadeira. Entendeu? Exatamente. E eu fiz o quê? Cara, vou subir o preço. Vendi. Se não vendi, eu abaixo ele e segue o jogo. Então, essa é a brincadeira de não limitar. Né? Agora, eu estou com estoque alto, eu quero girar esse produto. Às vezes você abaixa 10% e você gira 2 vezes mais rápido. Às vezes você abaixa 5% e gira 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido. Então, tudo também depende da tua estratégia. Então, para a gente também, essa que você passou para garimpar produto é perfeito. Só não usa isso para precificar o teu produto. Sim, Beleza? Para a gente deixar bem claro, bem separado essas duas estratégias aí. Mas você foi aumentando esse teu produto depois que você sentiu que ele foi vendendo mais peças? Ah, sim, eu não subi de 2.600 para 4 e pouco. Sentiu ali que foi rodando, falou, opa. Fui diminuindo. Então, eu ancorei o preço, né? Eu ancorei, falei, eu quero vender a 2 e pouco, que isso aqui já me dá um lucro legal. Então, eu fui diminuindo meu desconto, que chegou ao ponto de eu zerar o desconto todo e continuar vendendo. Então, entendeu? Então, esse é o jogo. Parece que é mais gostoso do que ganhar o próprio dinheiro. Mentira. Não, poder aumentar, é muito demais. Bacana, espetacular isso, tá? E você perceber e sentir isso é uma vibração. Para mim é uma vibração. Caraca, eu subi o preço, ainda vendi, vendi ainda. E é bem gostoso isso. E eu falo, né? Aí vem a estratégia do quê? Da profundidade de estoque. Ele te dá essa oportunidade. Quando a gente tem uma quantidade de SKU muito grande e pouco estoque, não permite você fazer essa estratégia. Por vários motivos, né? Que você não tem tanto braço para ficar tomando conta de cada anúncio, e o outro, você não tem profundidade para ficar ranqueando ele, porque toda vez que você diminui o desconto, pode ser que ele perca um pouco de ranqueamento. Tá? Acabou a gente misturando um pouco, mas a gente sempre fala que um leva ao outro, né? Porque isso vai ajudar, a gente enxergar dessa maneira, vai ajudar e muito a garimpar produto. Tá? Não, e mistura um pouco, Luiz, mas tem a ver, porque não adianta você também fazer uma importação, trazer 50 produtos, 5 de cada. Não vai adiantar nada, você não vai conseguir trazer 50 de cada. Exatamente, porque você não vai conseguir, você vai ver o produto, opa, é legal, puta, a qualidade é bacana. Não deu nem para sentir. Mas na hora da venda, o retorno, se teve o feedback, qual o feedback que teve? Ainda mais sobre como o produto? teste, né? Não dá nem para sentir. 5 peças. Não, e de tanto SKU, o Rogério, eu aqui, alguns já tá lotado já, né? Fala em SKU, o cara já pira. Pensando nesse modelo de negócio para ser uma quantidade menor e ter profundidade com o tempo. Sim, é claro, não vai trazer na primeira importação 1.000 peças daquele produto para você validar ele. Mas também trazer 5 peças não faz sentido. Tem o pagar para aprender também. Ivan, na realidade, passam a ser 2 negócios, né? Um para a gente continuar vivendo e trabalhando no nosso estoque, e o outro que o objetivo é escalar, né?
Sim, Pra escalar. gente realmente botar foco e escalar. Exatamente. E aí, ao longo da caminhada, vocês vão enxergando onde faz mais sentido e vocês vão botando mais energia. Sim, sim. Nunca vai chegar e falar assim, abandona um e foca no outro. Jamais isso. Não. As duas Depende, lá na frente, o marcar. Isso. O Aí são as resultado duas final, coisas você caminhando, a hora que vocês estiverem com bastante expertise, aí vocês vão sentar e analisar. Faz sentido, não faz? É porque é muito Foca mais difícil ali, trabalhar com foca muita mais SKU. aqui, SKU e aí vai. SKU demais é muito difícil. Não é fácil, é uma tarefa muito Ô, exaustiva, né? Luiz, hoje eu me diverti aqui 1 hora despachando mensagem no chat para aproximadamente 100 fornecedores, perguntando quem que estava no 688, entendeu? Tô curioso se eles abrem o jogo, né? Ah, tá lá se vão mandar link. Ainda não olhei as respostas, não, porque eu fiz isso por volta das 13 horas, né? Então o fuso tá louco. Vamos ver. Depois te digo aí. Uma também. Aí ele já, o cara conhece esse site. Ih, rapaz, é um tal de panela, forno de pizza, limpador de vidro, uns trem tudo diferente. É isso aí. Rogério, é legal isso, né? Você vê a comunicação, né? A gente fala, para eu importar, eu tenho que ir na China, tal. Para startar e para fazer o jogo que a gente joga, você vê o Luiz, quantos anos que ele viajou para a China e tudo mais, mas quantos anos depois, né, da primeira importação. Então, assim, dá para se viabilizar. É um modelo de negócio que a gente coloca aqui que agiliza, ganha time, porque você ir lá para a China também, que nem agora, que não tem feira nenhuma. Se você não tiver alguém lá para te levar em fábrica, para correr, ou ir com alguém para te levar junto, você não vai conseguir fazer isso. E aqui a gente tá na palma do celular, você mandou para 100 pessoas, 100 chineses, você é doido. Quando você vai conseguir fazer hoje isso? eu ainda falei com a Suelen. Hoje eu falei com a Suelen umas 3 vezes, né? Suelen, vamos lembrar do Luiz. Só vai. Boa. Só vai. E a coisa mais engraçada é que você conversa com essa turma lá, eles querem te vender, é natural, né? Mas o que eu quero dizer é que para eles é como se estivessem mandando a mercadoria ali no botequim, né? Vamos fechar negócio, vamos, entendeu? Rogério, crédito não tem como não é crédito, é à vista. Então os caras querem vender. Você pagou, manda embora. Manda, isso aí. Né? E claro que para você, como ainda não fez uma operação, acredito eu, né, que nunca importou, né, Rogério? Então, para você, essa questão de estar lá do outro lado do mundo, isso te cria não um receio, digamos assim, não um medo, mas ficar fora um pouco do teu cotidiano. Mas a hora que tu recebeu o primeiro e você começa a receber, você nem se toca que tá vindo lá da China, né? Que você vai ver o produto aqui no galpão. Então, esse apoio de vocês aí, né? Ele está sendo extremamente valioso, né? Porque é difícil mesmo para nós, né? Seja pouco ou seja muito, o que você fez, você desbravou, né? Vão mandar o dinheiro lá e vão rezar para dar certo, né? E no formato que a gente está fazendo aí, é outro papo, né? E o desenvolvimento vai chegar. Naturalmente, a gente, com tanta experiência do mercado, tantas conversas, né? E tantos bons relacionamentos, a gente entende, né? Que o carro pega e depois vai embora, tranquilo, né? Mas de fato, é complexo, né? Sim. E aí, só enfatizar um pouquinho, na minha época, era assim, ou eu viajava ou eu comprava produto. Se eu tivesse que viajar lá, não tinha mais dinheiro para comprar produto, né? Eu só passei para lá. Mas é bacana, fico bem feliz aí que a minha história é inspiradora aí para vocês aí. É bem legal mesmo. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo para todo mundo. Vamos que vamos. Eu sei exatamente o que você está falando, né? Ano passado fui para lá, e a gente como lojista, né? Ainda mais eu não tenho muito tempo, né? Aliás, já vão 14 anos, né? Mas a gente investe tudo na loja e tem dia que você tem lá um volume fabuloso de mercadoria e não tem 100 mil, né? Para poder arrancar assim, para fazer um negócio desse. Então, fui lá, né? Num sacrifício danado, rapaz, pagando as passagens lá, escolhendo o hotel direitinho, né? Mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Esses contatos, né? Porque, no fim das contas, eles são muito profissionais, né, Luiz? Isso é importante dizer, são muito acelerados também no negócio. E gente é igual em todo lado do mundo, todo mundo quer fazer negócio, cara. Então, eu fui lá, conversei muito, aprendi bastante, né? Aprendi a fazer sopa igual chinês, adorei a comida, rapaz, bom pra caramba.
Opa, que legal, isso E aí. deu para ter um Não panorama ficou muito só no legal. McDonald's lá, né? Rapaz, sabe o que que eu gostava lá? O café da manhã. Eu dei sorte de. Eu fiquei lá em umas 6 cidades. Ah, rapaz, o café da manhã que eu fiquei, que eu acho que foi em Xangai. Ah, rapaz, o café da manhã eu quase almoçava e jantava, rapaz. Muita sopa, muita coisa bacana, né? Agora Lá tem não coisa tem. também que não dava, né? Para nós não dá, não. Tem que acostumar mais. Daqui a pouquinho Mas você vamos em acostuma. frente. Mas, ó, queria falar uma coisa, aproveitando aí a fala do Rogério. Eu acho que, assim, eu tenho aprendido muito com o Fernando e com o Luiz. Eles, assim, para mim, transformaram a minha visão, o meu olhar de negócio. Eu venho de outro segmento, mas eu acho que a gente aprende muito aqui na comunidade, entre a gente, sabe? Porque eles estão aqui como os nossos mentores e já viveram muita coisa e estão entregando muita coisa mastigada. Mas a gente está no mesmo barco, né? Mesmo assim, muitos de vocês já têm experiência, né, com vendas, tudo, mas eu aprendo muito com vocês aqui. Então, eu acho que a gente se fortalecendo enquanto grupo, enquanto comunidade aqui, os mentorados do Fernando e do Luiz, acrescenta muito. Então, queria agradecer aí o grupo. Muitas vezes eu não estou aqui, mas eu estou do lado do Ângelo, né? Vocês não veem assim o meu rosto, mas eu estou aqui fisicamente. Então, eu acho que a gente consegue se fortalecer até pelo WhatsApp, né? Porque o que um passa, o outro também. O Ney compartilhou aí uma situação, acho que muita gente estava vivendo, né? Então, é bacana esse aprendizado, e é um aprendizado de grupo, né? É isso mesmo, Vívia. E é legal isso, porque quando o Luiz falou de criar o grupo, né? A gente, caramba, o pessoal não se fala, a gente ficava assim mais difícil, todo mundo com receio de falar, e agora tá ali, pessoal, ó, tá acontecendo isso comigo. E é para isso mesmo o grupo, tá, gente? O grupo não é só para receber informação, é para se comunicarem mesmo. E às vezes tomadas de decisões que vocês podem falar entre vocês e se fazer ajuste entre vocês, ó, o que você está fazendo, seu produto está saindo, o meu aqui não está. Porque tem muito disso, né? Às vezes fala assim, comprei esse produto e eu não consigo vender um. Aí o outro, mas esse produto eu vendo pra caramba. O mesmo produto, idêntico, mesma faixa de preço. Então, assim, é para se somar. E aí falar, por que vocês estão, o pessoal fala, né, de mim e do Luiz, por que vocês estão ensinando? Vai ter mais um concorrente? Gente, é muito grande o mercado. É muito grande. A gente está falando aqui, a gente está num grupo, acho que a gente está com uns 30, Luiz, mais ou menos, abaixo do nosso guarda-chuva. Então, assim, é bastante gente, comparado com o mercado, não é nada. Não é nada, nada, nada. É claro, tudo que você for sempre pegar e copiar anúncios, deixar 30 iguaizinhos lá, vai dar uma embolada ali na plataforma. Realmente vai ser um pouco mais complicado. Mas aí vocês já sabem as estratégias. Opa, eu estou anunciando aqui um produto com preço mais alto do que um outro com a foto que está mais baixa igual a minha. Troca a foto de página. Já não é mais o mesmo produto. Então, o cara está anunciando, eu estou anunciando por 400, outro por 300. Não vou vender. Claro, tá a mesma página, um do lado do outro, a mesma foto, um do lado do outro. Não muda. Então é interessante vocês terem essa comunicação aí, é bem bacana. Aí acrescentar um pouco que a Vivian falou, que aprende muito, mas eu aprendo muito com vocês também, tá? Então, eu aprendo com a experiência de vocês, apesar de, nesses dois segmentos, eu estar um pouquinho a mais tempo que vocês, eu tenho um pouquinho mais de experiência, mas ainda assim consigo aprender muito. E outro ponto que eu acho que foi o Fernando que tocou agora, falando que porque eu estou vendendo esse produto, o outro não está conseguindo vender. E quando a gente está caminhando sozinho, aquele que não está conseguindo vender aquele produto específico, eu acho que a primeira leitura que ele vai ter assim, não tem demanda no mercado para esse produto. Mas quando a gente escuta um colega nosso, fala assim, caramba, mas eu estou vendendo muito bem. Ao invés de ele tentar culpar a demanda, ele vai olhar para o anúncio dele e falar, opa, peraí, tem alguma coisa que não está legal no meu anúncio e vou ajustar. Então, olha o quanto é importante isso, né? Esse feedback de um colega teu
E o mais bacana é isso, a gente não se vê como concorrente, né? Se vê como amigo aqui, colega mesmo, um ajuda o outro. Então, isso é muito bacana. Então, a gente passou por uma situação, e aí eu vou falar assim, de uma mudança de mentalidade, né? Porque a gente entra, aí era assim, o meu olhar, né? Vendas, então é um querendo passar, né, a faca no outro, tal, né? Aí vim para cá, e aí uma colega do grupo, ela conseguiu entrar no full antes que a gente, né? E aí aquilo, né, trouxe para a gente assim, uma reflexão, um incômodo. Caramba, a gente está em São Paulo, e aí a gente foi ver as métricas dela, e a gente foi comparar, e ficava nesse negócio, sabe? Não, mas a gente está melhor. Nananã. E aí conversamos com o Luiz, conversamos com o Fernando, ó, isso aí não tem explicação. E aí, para mim, tudo tem que ter uma explicação. Eu não, tem que ter uma explicação, né? E aí a gente foi observando e realmente não tinha uma explicação. É a plataforma, ninguém sabe dizer o porquê, né? E essa colega sempre muito positiva e muito apoiadora. E aí, sabe quando você sente até vergonha dos seus pensamentos, assim, de falar, pô, mas ela foi tão legal, é tão gentil, né? Não precisa, vamos ver o que ela tem de bom. E ela tinha muitas coisas boas, e a gente conseguiu nos ajustarmos, né? Olhando essa coisa boa. Então, é realmente quebrar, assim, o pensamento de que a gente é concorrente, né? Mas que a gente pode se ajudar, e não necessariamente, até porque a gente teve um problema de estoque com um dos nossos produtos, e prontamente também uma pessoa, né, do grupo aqui, né, com o Fernando, não, então faz assim, ó, a gente vende para você, aí você vende para a gente, e foi muito bacana isso, né, então muda realmente a gente deste lugar de competição, né, mas sim de cooperação, e realmente tem muito mercado, então não enxergo mais a gente como concorrente, mas como um grupo que está se fortalecendo, e mesmo que quando acabar esses encontros, a gente vai continuar se falando, porque é o nosso network, né? Então, de novo, obrigada, grupo, obrigada, Fernando e Luiz. Obrigado pela parte que me toca. Vivi, Nossa, é legal, obrigado sim. pelo feedback aí, obrigado mesmo. E aí, quando a gente fala, gente, abrem as câmeras, é por causa disso, ó, porque a gente gosta de vocês. É isso que é o legal. É isso E que é é bacana. legal ver vocês, conhecer, né? Porque a gente está tão distante fisicamente, mas olhar para as pessoas é bacana, eu gosto. Sim. Gera mais conexão, né? Isso é muito bacana. E é isso. E a gente está aqui para ajudar vocês. A gente quer ver vocês voarem, importando, ir para a China e ganhando muito dinheiro. A gente quer realmente a proposta é transbordar e para vocês também terem tanto sucesso e transbordar na vida de outros e assim sucessivamente. Esse é o propósito. Vender ali claro, a gente, que nem o Luiz falou, né, Luiz? Qual que você falou? O dinheiro, fala que o dinheiro é para segurança, né? Sim, hoje a gente comentou sobre isso, né? Tem gente que acha que dinheiro gera segurança para a gente, né? E, na verdade, eu digo que dinheiro gera liberdade, né? Liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade territorial, né? É isso aí. Bom, gente, e aí, me falem, quais são as dúvidas agora para esse garimpo nosso? Me fala. Lembrando que produtos que seja de Anvisa, que seja, por exemplo, produtos que vão química, algo desse tipo, não adianta nem ficar colocando energia, porque vai ter que ser feito ali um estudo de importação, ver as licenças necessárias, se gasta-se energia com isso e dinheiro, tá? Então tem muita opção. Pensem o que pode colocar, às vezes é difícil saber o que está vendendo. Pensem o que o pessoal compra, que está no dia a dia, que é produto recorrente. Então, o produto recorrente tem mais essa viabilidade, tem essa facilidade de demanda, e produto que não esteja que nem esse Labubu aí numa moda, um modismo, que você vai importar, daqui 60 dias chega, não é mais Labubu, é Cifufu, vai saber o quê. Então, você vai ficar com esse monte de bichinho aí
vai não sei o que vai fazer com esse monte de bicho. Pode não dar tempo nem de chegar, né? Oh, Achou, comprou, aí o nome já vai mudar. separou, Aí é fufu, aí é Cifufu. fufu. Aí o nome muda para Cifufu. Pode acontecer, a febre é muito rápida, né? Vem, vai do nada. Exatamente. E rapidamente sobre esse lance de febre, né? Porque assim, quando a gente vê que uma febre deu certo, a gente pensa, caramba, aquele fulano ali ganhou muito dinheiro. Mas deve ter uma galera que gosta de apostar em febre e às vezes não dá certo. Então o cara traz uma certa quantidade de produto que ele apostou, não deu certo, só que esse que não deu certo ninguém toma ciência, né? A gente só consegue enxergar o cara que se deu bem. Agora, o que se deu mal, ele fica com vergonha, fica quietinho, ninguém faz, ai, me ferrei, ninguém fala para ninguém isso, né? O cara fica quietinho na dele. Muito mais do que, às vezes, os que se Com deram certeza, bem. mas a gente só não toma conhecimento desses fatos. Né? Mas quando a gente toma o conhecimento de um fato que o cara se deu bem, a gente acha que todo mundo se dá bem toda hora. Então, esse jogo de modismo aí, pessoal, eu não sugiro, que para mim é muito arriscado. Porque tem muitas outras oportunidades. Se não tivesse oportunidade nenhuma, eu falava, opa, vamos jogar esse jogo. Cara, mas tem tantos outros produtos seguros e que vão te dar margens também. Então, procure o produtinho que eu chamo de cauda longa, né? Aquele que vende o ano inteiro, toda hora vende, não depende de nada desses fatores externos que muitas das vezes foge do nosso controle. Né? Então, foge disso aí. Exatamente. Eu vou dar um último exemplo aqui para a gente visualizar. Aí é um produto que realmente pode se importar. Eu já trouxe ele no passado. Na época, ele não era a melhor margem que eu buscava. Eu tinha produtos melhores. E aí acabei deixando ele de lado por um tempo e comecei a olhar ele também por esses dias. Estão visualizando aqui minha tela? Tá, né? Então, comecei a olhar de novo esse produto. Eu falei, deixa eu apresentar ele também no grupo. Ó. O produto aqui, ó, maleta estojo, né, para relógios, né, para quem gosta aí de relógio, quem tem bastante gente que tem vários e vários relógios. Então, eu comecei a olhar isso aqui no passado, achei interessante e realmente fechou para mim. Acho que foi minha primeira importação, eu trouxe alguns produtos desse aqui. Então, aqui é um produto, ó, ele não é sazonal, vende-se toda hora. E aqui, só para vocês verem, ó, aqui são os retornos, né, que o pessoal dá, né? Então, se ele tem 176, não vou ficar clicando um a um, mas só para vocês entenderem o tamanho, né? Ó, 176 feedbacks, vamos só ver um aqui para ver quantos vendidos, ó. Mais de 1.000. Vamos voltar aqui. Esse outro aqui. Então, a gente pode ir para ter uma visão mais rápida aqui da plataforma. Ó esse, ó. Ó quantos feedbacks que tiveram, ó. 2.146. Vamos de curiosidade ver quantos vendidos. Olha só. Mais de 10.000 vendidos. Opa, já estou anotando aqui. Então, aqui é um produto, ó, que não tem sazonalidade. Então, as pessoas compram isso para guardar. Você é doido, um modelo só. Hã? Um modelinho só, né? Vai cavucando. Ó, ele vende 7 por dia, ó. Caralho. 7 por dia. Olha o zoião do Luiz. O Luiz até conheceu o zóio agora. Deixei até de ser chinês agora por um momento, né? É que eu vou pegar o caderno para mim não esquecer, já vou até anotar. Então é um produto. Multiplica 107 por 10.000. Senão a cabeça depois não lembra. É um produto que não tem marca. Então, o cara que vai comprar, ele vai guardar o relógio dele aqui, que realmente o relógio vai ter a marca, mas a caixa não tem marca, ó. Esse com 176 avaliações, 20, esse aqui com 7, 656 avaliações, ó, 340. Então, assim, tem um fluxo bom de venda. Vocês podem tomar essas decisões, não só clicando em todos os anúncios. Ali ele já dá uma boa diretriz. O cara ter 300 e poucos comentários aqui, ó, é porque teve bastante venda, ó. Mais de 1.000 vendidos. E é um produto barato, né? De certa forma, R$100. É um produto barato. Mas deve ter produtos de valores mais agregados. Né? Ah, sim, sim. Aqui,
Tudo bem que aqui a gente está olhando, ó, ele tem produto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 relógios, mas geralmente, pelo que eu analisei, os mais vendidos são esses de 10, de 12. Então aqui ele vai dar essa métrica aqui com mais facilidade, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse feedback que o pessoal dá, 748. Então aqui fica mais fácil de visualizar, para não ter que ficar entrando em todos os anúncios. Aqui já dá para ter uma noção da demanda, ó. 2.146 avaliações, aquele de 10 mil, né? 10 mil mais vendidos. Vamos ver outros aqui. Aqui, ó, 346. Aqui já entra alguns picadinhos, ó, e não tem tantos players, ó. Eu não fiz a parte de demanda que a gente olhou aqui, mas eu não fiz a parte de custo, tá? De viabilidade. A gente pode até fazer aqui agora. Acho caro aí, não tem nada caro desse produto, não. Então, caro, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer um filtro aqui dele de 8 a 14 relógios. Vamos lá, que já vai filtrar bastante. Aqui é mostruário, né? Não é aquele... Aqui é o porta. São alguns outros. Olha, 500 e pouco ali reais. Mas são mostruários, né? Vamos colocar aqui um outro. É mostruário? Somente lojas oficiais, zíper, chave. Ó, não tem muitas opções não, hein? Detalhes do anúncio. Melhores vendedores. Vamos olhar. Olha lá. Ó, R$820, mas tem dois feedback não é tão vendido. Aqui, 182, não tem muito. Ó, esse aqui de 78, mas é um pequenininho, ó. Vamos olhar aqui. Não tem ticket muito alto não, Ivan. A maioria é ticket baixo. Essa faixa aí de R$100. Esses aqui que foi para... Esse aqui 199, mas não tem tanta expressão de venda. Aqueles outros lá tem mais fluxo, tá? Mais volume de venda nessa faixa de R$100 e poucos. Aí a gente entra no 688, vamos colocar aqui a gaveta, a maleta, né? Ó. Vamos olhar aqui. Olha lá, vamos ver. 21 yuan, 25, 22, ó, que eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, que é com 10, 20 yuan. Aí vocês já começam a ver a viabilidade, ó. 13, vamos ver se com 13. Olha lá. Ó, de 13 é para 2 relógios, ó. Então aqui já não fecha tanto, de 8 com 10 relógios, 24 yuan. Então só para vocês entenderem um produto que pode ter e a gente nem olha para ele, nem imagina que se vende tanto. Então tem produtos que vão estar dessa forma. Então não precisa a gente ficar gastando energia com produto de certificação. Então já esquece isso. Então tem muita viabilidade, ó. Aqui tá caro. Vamos fazer um filtrinho aqui. Tem um aí que trabalha com vários modelos, ó, que você passou. A maioria tem. S13. A maioria tem vários modelos. Começa com 3, 4. Ó, esse aqui com 12, 10, 6, 5, ó. Vários tamanhos, ó. Eu não acho que para 2 relógios, eu não achei demanda, mas se tiver, só seguir. É claro que é um ticket que já começa a ficar um pouco mais baixo, mas às vezes não é nem pelo ticket de custo mais baixo, porque não tem no mercado, mas tem lá um player vendendo um monte, tiver demanda, segue também. Eu dei um exemplo ali, um de 12, né? De 12 relógios, que é esse aqui, ó. Acho que é exatamente esse, ó. Bem parecido. Isso aqui bem parecido com o que eu tinha trazido, ó. Ó, aqui ele dá as dimensões, ó. Aqui, tá vendo? Diogo, você lembra que você perguntou sobre tamanhos, especificações, ó? Olha aqui um caso bem interessante, ó. Aqui ele já te dá bem detalhado aqui informações sobre o produto, ó. Fala bastante aqui sobre o produto. 8 quilos, 11 quilos, aqui ele entrega bem. Ó, aqui vamos ver o que é aqui em cima. Provavelmente seja uma caixa master. Vamos olhar aqui, ó. É pelo peso, né? Vamos ver esse verdinho aqui, ó. Número de caixas, é isso aí, ó.
40 por caixa e o peso 10 quilos, esse primeiro, ó. Aqui cabe 40 em uma caixa Master com 10 quilos. Então aqui já dá esse resumo bem facinho, ó. O Diogo tinha perguntado, então esse cara aqui provavelmente é um cara com bagagem de exportação. Tá? Só para vocês visualizarem também. Por coincidência, deu certo aí de falar um player aí nesse nível. Tá bom? Ó, aqui tem mais opções, então vai ter mais meio que do mesmo, ó, com 12 relógios, 22 yuan. E aí que a gente faz? Vai na planilha, 22 yuan, jogamos lá a 79, colocar aqui R$ 89. A margem de contribuição, 9,12. Aqui. Então, aqui é interessante você... Aqui tem o frete, 11 ponto... Vamos olhar o frete. Cadê aqui? Vamos ver o frete dele também, né? Que a gente precisa calcular. Vou pegar aqui. Cadê ele? Vamos pegar um similar aqui, só para a gente pegar o frete. Cadê um com 12? Aqui, vamos pegar esse aqui. R$ 78 vai ser 6,75. Então aqui, ó, se a gente colocar R$ 76, 6,75 e vamos colocar R$ 78. Ó, já não fecha, ó. Tá vendo, Erivan? Uma margem muito pequena. Isso que a gente está colocando aqui em imposto zero. Ó. Se a gente colocar aqui 10%, ó, já fica negativo. Aí é melhor continuar vendendo Strindberg mesmo. É. Mas aqui é um estudo superficial que eu estou olhando aqui. Então tem que garimpar. Para ficar na merda, eu continuo na Strindberg. Aí ele ainda arruma um prazo, ainda paga o café ainda, né? Com certeza, com certeza. Mas aí é de buscar realmente achar. Aqui é só uma sugestão para vocês entenderem e ver produtos que podem ser, não sazonais, né? Aí se cavucar aí, acha uma caixinha, acha. Então, na época eu achei e viabilizou, tá? Tem que procurar com calma aí que acha. Se não me engano, estava dando ali uma margem de contribuição de 15 na época que eu importei, mas cada momento tem uma variação, isso aí. Ainda tem isso, né? Pode haver, naquele momento, aquele produto pode não ser viável, mas, de repente, num outro momento, pode acontecer de ficar, né? Sim. Não, e é o que eu comecei ali, tem os produtos estão performando, eu só preciso fazer agora da sequência. Em vez de eu ir lá buscar novos produtos, que eu falei, deixa eu pegar o que eu já trouxe e dar uma reanalisada e ver como que tá. Sim, já mapeou, custa pesquisar. Até porque, quando você faz um estudo de custo, gente, por exemplo, você vai trazer ali uma carga pequena, um LCL. Então, viabilizou num LCL pequeno, quando você colocar quantidade, a divisão de custos em cima desses produtos vão deixar ele muito mais rentável. Uhum. Então, e aí não é para pegar e vender mais barato, é para ter essa rentabilidade. Então, se viabilizou numa compra pequena, você falou, opa, a hora que eu der volume e trouxer uma carga fechada minha, eu vou ganhar muito mais. Então, é esse que você tem que enxergar. Então, na época que eu fiz, foi a minha primeira importação, essa caixinha de relógio. Acredito que se trouxer um container de caixa de relógio ali, ele vai sair praticamente o preço não vai ser esse cálculo vezes 2,5. Ali a gente dá esse norte porque é meio que um padrãozão. Pelo menos para dar, deu 2,5 viabilidade, vai. Ô, Fernando. Na hora que fechar numa carga grande, fica muito gostosinho o preço. Embora não seja um produto sazonal, mas, por exemplo, é uma caixa de relógio, geralmente masculino, né? Inclusive, eu comprei uma dessa para dar de presente para o Ângelo uns anos atrás, mas assim, a gente consegue ver também próximo a datas de Dia dos Pais, Natal e Dia dos Namorados, né? Então, às vezes fica muito tempo sem vender, mas chega perto dessas datas, aí arrebenta, porque é um presente até que masculino e vai. Vocês já chegaram a ver isso em algum produto de vocês, de fazer esse olhar? Ô, Vivian, eu trouxe, por exemplo, também aquele Buzu. Não sei se todos conhecem. É um equipamento de fisioterapia, de academia,
que ele é tipo uma meia bola. Tem aquela bola redondona e tem uma meia bola, chamado Sei. Budu. É uma tortura, é um instrumento de tortura isso aí na academia. Para ficar equilibrado em cima daquilo É. lá. E aí Isso é eu para não treinar a propriocepção. Isso é para treinar a propriocepção. Aí, o Marcos. Ó. É muita tortura, não é pouca, não. Então, geralmente, por exemplo, produtos de academia, começo de ano, todo mundo, agora eu vou mudar de vida e vou começar e nego sai comprando coisa, e acontece isso também. Vende-se o ano inteiro, mas tem alguns picos que nem esses aí, que nem relógio, Dia dos Pais vai vender mais, presentes que aí, por exemplo, bijuterias em Dia das Mães vão vender mais, Dia dos Namorados vão vender mais, mas eles se vendem o ano todo também. Tem produtos que são... A cauda dele é o ano inteiro redondinho, não tem muito pico, mas vão ter alguns que vão ser assim, produtos de ticket que não de ticket altos, mas que nem está com relógio, provavelmente dia de namorados, dia dos pais, dia das mães. Eu dei um relógio para minha mãe, então geralmente nesses dias alguns produtos se acentuam. E sobre fones, Fernando? Eu trazia, só assim, a título de curiosidade mesmo, eu trazia fone pela AliExpress. Um fone que eu sou apaixonada é o tal do Lenovo. Aqui no Brasil, eu não consegui achar um fornecedor que pudesse me vender fones Lenovo. Eu acho mais de computador, esses negócios assim. Eu acho que aí tem o negócio da Anatel, né? Então, Suelen, o fone, se ele for de Bluetooth, sim. Marca, se for falando em Lenovo, que nem você citou aí, não dá para você trazer. Mas, assim, se for cabo, o Luiz é especialista em fone, traz bastante, né, Luiz? Acho que pode falar com mais propriedade. Uhum. Não, mas o mais bacana é isso, né? Eu já mostrei para o Fernando o meu fone sem marca. Eu já vi fones da JBL, aí não sei se é original, tá? Não vou entrar nesse mérito aí, mas estava escrito JBL, da Philips e da Philips, se eu não me engano, e o meu mais caro e vendendo. Então, assim, só para realmente quebrar um pouco esse pensamento de vocês que tem que ter um produto com marca. Mas você confia, né? Confio, tá? Uhum. Não, mas a questão é que, como você tocou no assunto de Lenovo, a gente acaba tendo essa crença, olha, só vou conseguir vender um produto com a marca, mas a gente está falando do modo geral. E até eu com isso, tá? Eu estava vendendo a 169, 179 esse fone de ouvido, e eu achei lá da JBL, da Philips, mais barato e eu vendendo. Talvez não na mesma proporção que eles, mas estava dentro do meu esperado. Entendi. E aí, só para acrescentar um pouco o que a Vivian falou agora nessa questão de pensar em sazonalidade, isso é bacana, porque você realmente, por exemplo, essa caixa de relógio, ele é legal porque ele vende o ano inteiro e chega numa sazonalidade igual ao Dia dos Pais, o namorado, ele vai ter um pico mais alto. Mas a gente também tem que pensar um pouco mais macro, digamos assim, né? Como é que está meu estoque? Que às vezes a gente está pensando em vender produto sazonal, vendendo rápido e para baixar muito rápido o nosso estoque, quando a gente tem um fornecedor que entregue para a gente em 7 dias. Mas se a gente não tiver preparado com estoque mais alto também para estar recebendo esse produto, de nada adianta a gente procurar esse pico ali para zerar nosso estoque. Aí vem aquele lance da ruptura de estoque também. Então, só para fazer esse insight aí, porque a gente foca muito em vender e vender rápido, ter vendas altas, né, quantidade altas ali. Porém, só fazer essa provocação com vocês em analisar em mais dados também. Tá? Então, como está o nosso estoque também. Tá? Isso aí. Vamos lá, qual dúvida? Eu acho que o Rogério ia comentar algo, Rogério. A gente tem essa experiência com os fones de ouvido,
A Sueli falou da Lenovo, é por causa da referência de qualidade, é um fone que agrada muito, né? Com certeza não foi por causa da marca, não. E na aula passada, a gente até comentou isso contigo, que é um produtinho assim, dá um ticket razoável, atua num mercado macro, né? Ou seja, todo mundo tem telefone, todo mundo quer um tipo de produto como esse daí, mas você ficou de me falar da gente fazer uma consulta, por questão de ser Bluetooth, né? Fazer uma consulta com o despachante. Perfeito, perfeito. Foi mesmo, teve, você falou que, acho que com o Pedro, né, Luiz? Dá para falar com o Pedro amanhã, pegar o NCM, mandar para ele, Consigo. Eu, assim, tá, vou ser bem sincero, como é Bluetooth, ele vai querer ter a segurança dele, então posso te adiantar que 99% ele vai dizer que vai precisar de certificação. Até porque se ele falar que não precisa e acontece alguma coisa, porque como é sem fio, então, mas eu posso continuar sem essa consulta. É porque mas você falou que era questionável essa questão do Bluetooth em alguns aspectos, né? Ele é questionável, mas imagine eu sendo um profissional da área, se você me pergunta algo muito polêmico, eu prefiro pecar pelo excesso. Tem razão. Tá? Eu preferia pecar pelo excesso. Só que tem uma coisa bacana para você. Do jeito que vende no Mercado Livre, ao invés de você comprar 1000 peças com Bluetooth, compra com fio que você vai vender da mesma velocidade. Vai por mim. Entendeu? Pode. Então, ao invés de a gente ficar nessa dúvida, Bluetooth, não precisa ou não de Anatel, compra as 1000 pecinhas com fio que vai vender de qualquer jeito com uma margem tão boa quanto. Então, a gente, às vezes, foca muito no produto somente e esquece que tem demanda para tudo. E, na verdade, é olhar risco e não risco, né? Exatamente. Exatamente. Análise de o que me dá menos risco. Então, lógico, né? Se a gente começar a analisar, isso aqui me dá um pouco de menos risco, vai ter mais gente pensando na mesma maneira, aí vem toda aquela análise. Então, vai ter mais gente vendendo e talvez seja mais concorrido com menos margem. Mas nesse produto, volto a dizer, eu estava vendendo mais caro que marcas renomadas e vendendo. Volto a dizer, talvez não a velocidade, de repente os caras estavam vendendo 50 peças por dia, 100 peças por dia, eu estava vendendo minhas 3, 4 peças por dia feliz da vida. Então, tudo depende do teu foco, né? É isso aí. E só acrescentar aqui rapidinho também, uma brincadeira que pode ser que também muda um pouco a mentalidade aí da galera. Quando o Erivan falou que dá muito trabalho garimpar produto, de fato dá, não vou dizer que não dá, mas eu acho que dá mais trabalho ainda ficar vendendo produto que não te entrega margem. Né? Você está trabalhando para ganhar pouquinho. Então, você está botando muita energia agora no início para você conseguir produtos que te dê margem para depois você continuar vendendo com ele. Então, você bota energia no início para depois diminuir tua energia e você ter tuas vendas automáticas com margens bem melhores. Luiz, muito bem colocado. Nos seus primeiros garimpos aí, você fazia essa visualização aleatória, ou lá no 688 você fazia uma tradução, colocava uma palavrinha em chinês lá de algo que você tinha em mente? Como é que é? Conta o segredo aí. Não. Primeiro que eu nem conhecia um 688 quando eu comecei a importar, né? Mas eu caí muito nesse erro de fone Bluetooth. As minhas primeiras importações para vender na internet direto, eu trouxe fone Bluetooth. Tá? Então, assim, lá atrás ainda aquele pequenininho que hoje o pessoal vende a R$20 no mercado, e na época ainda vendia a R$100 e poucos, e eu cheguei a trazer de avião, então ainda fechava a conta, porque eu já pagava, tipo, sei lá, $2, $3 hoje, não lembro mais quanto é que era, eu vendia a R$100 e poucos. Então, mesmo pagando um frete alto de avião, compensava. Mas aí depois é aquela coisa muito óbvia, você começa a vir uma... Não, mas eu digo no início dos seus garimpos, com o 688. Você vem rolando página aleatoriamente ou você bota um foco em algum produto e procura lá? Tá.
Eu Um acho. pouco dos dois. Pensando aqui como é que eu descobri, foi naquela questão do controle remoto. Então, eu não garimpava desse jeito, tá? Do controle remoto de videogame. Eu acho que eu garimpava no óbvio mesmo. E ao longo desse processo, eu fui melhorando. Tá? Então, como eu te falei, o meu primeiro produto que eu garimpei, que não era no 688, foi o fone Bluetooth. Então, eu fui no óbvio primeiro. E eu não lembro exatamente em qual momento eu criei esse processo de analisar somente números, né? E aí começa a ficar os cookies no Mercado Livre, né? Você começa a procurar um determinado produto, ele fica te bombardeando. E aquilo vira um ciclo que vai me alimentando nos produtos que eu procuro, que eu direciono naquilo ali. Ele começa a tirar um pouquinho dos produtos óbvios. Ok. Tá mutado o teu microfone, Fernando. E cada cookie daquele que volta, na verdade, a gente não tem que aproveitar o anúncio que voltou para ele. É clicar ali nele e abrir o player todo. Ali que vai estar ali outras coisas. Descobrir o cara, né? Descobrir o vendedor, o perfil. Exatamente. E ali começar a buscar oportunidades. Exatamente, Erivan. Então ali é só para você ir acessando, vendo os caras, ele vai começar a te bombardear. Já começa a seguir o cara ali. E aí você começa a seguir, você começa a olhar. Pelo Avante Pro, gente, se vocês quiserem ter até mais um feeling a mais, você pode clicar lá naquele anúncio daquele vendedor e seguir o anúncio. Então, cada venda que o cara fizer, vai apitar para você também, da mesma forma que ele está lá. Então, você vai receber ali um comunicado do Avante Pro que o cara está vendendo. Então, se falar, eu quero ter um feeling ainda maior, que nem o Ney fez uma conta ali de análise bem mais minuciosa. Eu quero ter realmente a certeza disso daqui. Você pode ir lá e clicar no Avante Pro, ele vai seguir o cara. Toda hora que ele vender, você vai receber um comunicado também. Então, assim, dá para vocês terem outras tomadas de decisão para segurança. Mas, assim, deu aquele número lá, uma venda por dia, é só seguir. Não tem muito que ficar analisando, desconfiando. É lógico, na hora que você passar o pedido aqui, a gente vai filtrar. Você colocar um produto lá de 1.000 unidades, 2.000 numa compra inicial, a gente já vai falar, opa, calma que você está muito acelerado, vamos com calma. Vamos validar o produto, vamos colocar aí 100 peças e depois a gente acelera mais. Diga, Erivan. O pessoal, o Luiz também, como é que tá a coisa de vender produtos aí com Bluetooth? O Mercado Livre está cada dia mais ali marcando anúncios, né? Eu vejo a revenda já. Toda hora é um anúncio ali caindo de posição, porque informar, esse produto não tem Bluetooth. Então, essa coisa na plataforma está crescendo demais, né? Fiscalização crescendo muito em cima de produtos que possa ter Bluetooth, né? E o Mercado Livre já tem ali, né, o campo, né? Você determinar se é aplicável, se não é aplicável, se algum anúncio usou aquele código universal, tem Bluetooth na revenda, isso está acontecendo direto, né? E aí você tem que informar o não aplicável, tá meio, cada dia bloqueando um pouco mais isso. Toda hora, Erivan, a plataforma vai se ajustando, né? Ela vai se atualizando, toda hora. Então ela vai vendo dificuldades, vai vendo brechas, ela vai ajustando. E isso daí é muito claro, né? Ela vai começar a pedir licenças, vai começar a pedir, conforme ela vai ganhando força e ganhando tração, ela quer também ter um respaldo. Que nem ali o Luiz falou, vou perguntar para o despachante lá, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a segurança. Ele vai falar que precisa, né? Claro, exatamente. A plataforma da mesma forma. Então, tende a sempre eles se atualizarem. Sempre. Se for para o jogo do Bluetooth, aí há uma homologação. Tem que gastar não é que é proibido. Não é que é proibido vender o Bluetooth. Aqui você vai ter que homologar. Então, se fizer sentido fechar custo, homologar, faz e segue. Mas o Luiz deu a dica de ouro aí, só o pessoal captar. Rogério, eu acho que não sei se captou não, né, Rogério? Mas ele deu uma dica aí poderosa aí, Ué, se a gente pode vender com fio, não ter esse trabalho todo, vamos vender com fio, pô.
né? Aí, E exatamente. vende muito com fio, cara. Eu só gosto com fio. Como é que pode? E tem um consumidor que só quer com fio. Entendi. Erivan, e aí, outra coisa. Tá todo mundo pendendo aí no sem fio. Mas Todo o mundo fio, eu mesmo só compro com fio. vai Aqui. ficando uma Olha, brecha que a Com gente fio nem é mais difícil de percebe. perder, né, Olivan? Não, e a qualidade do som, você não fica essa confusão de carrega, descarrega, carrega, descarrega. Eu prefiro, como empreendedor, tá? Eu não fico assim, carrega, descarrega. Eu prefiro pensar assim, um vou vender 1.000 e outro também vou vender 1.000. E vai vender. Isso, nossa, é muita venda que tem no Mercado Livre, gente, é muita. É muita venda, é muita venda. É porque, principalmente o Erivan e o Ajax, eles já vendem mais produto de revenda, então acredito eu que vocês têm, aí volta aquela matemática, muita SKU e pouca profundidade. Então vocês enxergam o Mercado Livre desse jeito ainda, mas a hora que vocês entenderem que o outro jogo, pelo menos eu acho que faz mais sentido, é pouca SKU e com muita profundidade, parece que você tem mais controle do jogo na tua mão, né, que você ranqueia o teu anúncio e por aí vai. Então, parece que fica mais no teu controle aquilo ali. Principalmente a questão do preço. Você tem um controle muito grande disso aí. E aí começa a desbloquear um montão de crenças erradas que vão te limitando. Tem que ser produto de marca, tem que ser os 5 centavos mais barato que o teu concorrente. Isso tudo não é uma verdade 100% verdade, tá? É que nem os mouses, né? O pessoal gosta de mouse sem fio. E vende mouse com fio pra caramba. Então tem os nichos, tem os mercados. Então é porque a gente quer olhar mais, sempre focar na tendência, né? Sempre focar na tendência ou o que a gente enxerga como o melhor do momento. E não é, a gente tem que olhar números. Opa, fechou ali número e é caminho fácil, vou por ele. Exatamente. Assim, vou botar um número fictício só para a gente conseguir enxergar isso. Então, vamos supor que venda 5 milhões de mouse sem fio por dia. E você vende 500 mil mouse com fio por dia. Só que desses 5 milhões, tem 5 milhões de play e outros 500 mil tem 50 players. É mais ou menos essa. Então, a gente tem que entender a proporção. Eu sempre gosto de olhar a outra métrica, não só a venda. Opa, mas tem muito concorrente também, então não adiantou nada. O outro vende bem menos, mas tem menos player vendendo também. Por quê? Todo mundo pensa no óbvio. Então, eu vou partir para o que... Eu vou sair da caixa, vou pensar diferente de todo mundo. Então, aí a proporção é diferente. Ele vende menos, mas a proporção de player é bem menos também. Então, acaba sobrando mais fatia dessa pizza para mim. Porque a gente fala de mercado, são muitas vendas, é uma quantidade absurda de vendas que tem lá. Eu acho que vocês pegaram esses dados. No Black Friday, os caras fazem 41 pedidos por segundo. Ninguém, nem o próprio Mercado Livre, se eles tiverem que comprar estoque, eles não dão conta disso aí. Então é muito, eu só quero uma fatiazinha. Eu só quero vender 1.000 fonezinhos lá, mais nada. Não importa se é com Bluetooth ou sem Bluetooth. Luiz, óculos tem alguma certificação? Óculos? Tem? Eu acredito que não. Tá? Eu acho que não, mas a gente pode verificar isso. O mercado é gigante também. Também, é gigante também. Você já teve alguma experiência com roupa de cama e roupa de banho, Luiz? Não, nunca tive. Etc? Não, têxteis não? Não, nunca tive. É um nicho que eu miro bastante esse nicho aí, Rogério. Apesar de não ter trazido nada, é bem legal, viu? E tem alguns impostos ali um pouco altos, ali alguns II para proteção da fábrica têxtil aqui no Brasil, mas eu acho que mesmo assim fecha a conta, tá? Imaginei deve ter algum antidumping, alguma coisa nesse sentido aí, né? Que nem tênis. Tênis, a cada par de tênis, se vocês forem trazer... Tênis tem antidumping? Tênis tem. A cada par de tênis são $10,80 por par. Caraca. Dependente do valor do tênis. Se ele custar 10 yuan ou 1.000 yuan. $10,80 por par. Caraca. Você já começa aí com R$65, praticamente só de antidumping. Os impostos incidem sobre o antidumping também, né? Sim. Também, né?
tudo, vem uma cascata. É virou caro 120. trazer um tênis. Tem que ser Eu um vou tênis bom. esperar que eu preciso sair. Ei, Luiz, ó, Boa noite, hoje foi você que gente. esticou, hein? Mas agora que eu tô vendo 9h20 já. Desculpa, menino. Vou subir. Bom descanso para vocês. Até a próxima. Valeu, Ney. Valeu. Gente, vamos, acho que encerrar também. Quer colocar a última pergunta, gente, só para a gente finalizar? Se tiverem dúvidas sobre o que a gente falou, sobre o garimpo, qualquer dificuldade, não precisa esperar a próxima aula, só comunicar a gente vai tirando as dúvidas. Importante, quando estiver fazendo aí a pesquisa, passa ali a busca de, ou garimpo de 3, 4 itens, monta ali na planilha, manda para a gente, ó, estamos no caminho certo? Para não gastar um time garimpando 20, 30 produtos e depois descobrir que no final que estava fazendo errado. Então, colocou 3, mesmo que seja margem negativa, faz ali e manda pra gente. A gente vai analisar, opa, tá ok, só segue, vai embora. Tá bom? Então, não deixa acumular, não. Então, vamos já se resolver no começo para não perder tempo. Boa. Ok? Essa semana a gente ainda vai falar sobre estruturação de pedido, tá? Ajudar vocês aí a desvendar um pouquinho a parte de estrutura de pedido. E depois a gente vai falar também os próximos passos de pagamento de invoice, como que funciona, os passos depois da invoice, como funciona, explicar um pouquinho como que funciona a compra lá da trade na China do material de vocês, expedição, o que é feito lá, são os próximos temas aí a seguir nas próximas aulas, tá? Mas agora o foco é garimpo, gente, ó, garimpar, o Rogério me perguntou sobre o tempo, né, Rogério, hoje de manhã, né? A parte documentacional, gente, é muito rápido, fácil, simples. Radar, corretora, é muito fácil isso e muito simples, rápido. Então, o mais, vamos colocar, demorado é a parte de garimpo, que aí depende da energia que vocês colocarem. Então, fez o garimpo lá, só vamos seguir, é bem rápido. Depende da energia e mais um pouco do desbloqueio também. Então, se a gente começar a ficar contando uma historinha, a gente não vai conseguir garimpar. E só bater de novo nessa tecla. Esse primeiro momento, ninguém está fechando o pedido, pessoal. Então, se você vê oportunidade, não descarta ela. Não enxergue uma oportunidade de você mesmo vai excluir essa oportunidade. Não isso porque eu não compraria. Coloca, tá? E a gente depois, quando chegar o cálculo de custo, a gente analisa melhor. Nesse primeiro momento ainda não é tomada de decisão de comprar ou não, mas sim só um garimpozinho para depois a gente ver se realmente é uma pedra preciosa. Ótimo. Gente, então é isso. Valeu, boa noite, obrigado aí. Boa noite a todos, obrigado aí pela companhia. A gente Boa noite. se vê durante a semana. Obrigada, gente. Tchau, boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a Boa todos. noite.